gente tinha 8 meses de casado. Hum. E aí, a gente descobriu a gravidez da Duda. E a igreja é muito complicada. Na igreja é muito complicado, porque em todo tempo você tem que ficar provando que você não fez nada antes do casamento, Sim. né? E aí eu lembro que mesmo com 8 meses depois, as pessoas ainda tinham a capacidade de perguntar se a gente tinha casado Hum. grávidos. Era terrível. Mesmo Daiane dizendo, ó, 8 tô meses. grávida, não tinha barriga nenhuma, porque tinha acabado de descobrir. 8 meses depois, as pessoas ainda falavam que ela tinha 8 casado grávida. meses depois, a gente descobriu a gravidez da Duda. Não tinha Ah, barriga, não tinha nada. A Daiane passando mal, não casou grávida, não casou grávida. Até porque seria impossível, porque a gente não teve nenhuma intimidade antes do casamento. sei. Não tivemos. Isso é importante. Guerreiro, crente de verdade. Crente de verdade. Não sei se por ser tão cristão, porque a gente não teve muito tempo, né? A gente não teve tempo. Sim, Foi muito corrido. Mas aí, aí a gente descobriu a gravidez da Duda. sim. E a gente era muito criança. Foi uma gravidez tranquila? Como é que foi a gravidez da A Duda? gravidez da Duda foi muito. A Daiane enjoava muito, né? Enjoava muito. Mas foi tranquila, você Hum. não passou mal, assim, nada. Você só enjoou até o fim. Talvez seja por isso que a Duda é enjoadinha. A Duda é A enjoadinha. Duda não é enjoada. A Duda é você. Ela é muito Encarnada patricinha. e esculpida. Quem conhece a minha filha sabe, ela é muito patricinha. Mas eu acho que é porque a gente criou ela assim, né? Infelizmente. Hum. É. Ela é única, filha única. E aí, filha única entre aspas, mas ela é a única, né? Mas a gente. é, enfim, eu. Eu brincava de casamento, sabe? Eu brincava de casamento, a gente brincava de morar junto, a gente não sabia Uhum. a realidade, a responsabilidade. E eu acho que pra Daiane, eu acho que caiu a ficha quando ela descobriu a gravidez. Sim. Pra ela, caiu a ficha ali. Pra mim, não. Até a É. gravidez era oba-oba. Até a gravidez Você era. lembra como foi? Quando você chegou em casa e ela contou, fez o Não, a teste, gente como passou. foi? Ela passou mal. Aí a gente foi no posto de saúde. Hum. Não, tem uma coisa que eu sempre fiz e eu sempre vou fazer. Eu não só acompanho a minha esposa, hoje eu acompanho a minha esposa e minha filha. Elas nunca, e vice-versa, tá? Porque, tipo assim, se eu passo mal, eu também nunca fui. Eu nunca fui num pronto-socorro sozinho. Sim. E aí ela passou mal, mas era assim, aquela enjoo, aquela coisa, e a gente desconfiou que poderia ser uma gravidez. E aí eu falei assim, vamos fazer um teste, eu acho que é melhor um teste. Ela falou assim, vamos no posto de saúde. E aí era de tarde, a gente foi num posto de saúde, tinha todas as probabilidades de não dar positivo, porque não era a primeira urina, que todo mundo fala que tem que usar a primeira urina, Uhum. né? Não era nada disso. E a gente chegou à tarde, fez o exame, e o exame deu positivo. Positivo. E a gente já estava lá. Então, foi isso. Eu lembro que eu peguei o negócio assim do exame Ah. e fiquei doido, fiquei feliz, eu dei uns pulos, sabe? Eu fiquei muito feliz. E a Daiane, ela ficou em êxtase, assim, eu acho que ela ficou assim, tipo, oi? Como Hum. assim? É isso mesmo? Porque a gente tinha acabado de casar, a gente não tinha curtido nada, a gente tinha acabado de casar. Sim. Mas era muita imposição, sabe? É imposição pra. Daiane era vaidosa, né? Eu Sempre lembro foi. que ela sempre foi vaidosa. Você acha que ela ficou em êxtase por conta do que viria pela frente relativo ao corpo? Não, eu acho que ela ficou é, receiosa mesmo, sabe? Como que. Porque assim, pro pai, igual eu falei, demora pra cair a ficha pro pai. Mas pra mãe cai a ficha na hora. E aí eu acho que na hora ela pensou assim: a Sim. gente precisa tomar um rumo na nossa vida. A gente precisa de uma casa melhor, a gente precisa. A gente pagava aluguel naquela época. Então, tipo assim, a gente precisa sair do aluguel. A gente precisa se mobilizar. Não dá pra ter uma criança desse jeito. Se estabilizar. Estabilizar. Entendeu? Que a gente não era estável. Não era estável. Sim. Entendeu? Então, assim, Só você trabalhava na só eu época. trabalhava. Na verdade, a Daiane trabalhava, tá? É, Daiane também trabalhava nessa época, quando ela trabalhava. descobriu a gravidez. Trabalhava. E aí, ela
precisou sair, porque é uma coisa que a Daiane sempre falou, é assim, eu não vou ter filho para os outros. E nada contra, tá? Eu entendo a realidade de cada um. Eu entendo que tem pessoas que não que, que você é obrigado a entregar seu filho para outras pessoas cuidar enquanto você está trabalhando, porque senão seu filho não vai comer. Sim. Mas não era a nossa realidade. Então ela decidiu, que ela sempre falou para mim, desde quando a gente namorava, ela falava assim: se for para ter filhos, eu vou ficar em casa cuidando do meu filho, Sim. porque eu não vou deixar para outro cuidar, não vou deixar outro criar o meu filho. Então, o dia que a gente decidir ter filho, você tem que ficar ciente que você vai trabalhar sozinho. Sim. E foi isso que ela fez. Ela não mentiu em nada. Ela bateu o pé e falou: não vamos trabalhar. E quando Certo. ela descobriu a gravidez, uma semana depois ela estava pedindo desligamento. Eu lembro que a chefe dela foi lá na nossa casa, né? Falar assim: nossa, Daiane, mas é porque eu preciso tanto de você, porque agora eu tô grávida. Aí ela foi assim: é por isso mesmo que eu tô saindo, porque eu também estou grávida. Inclusive, Nossa. o bebê dela deve ter a mesma idade que a Duda, né? Uhum. O E filho foi, e dela. foi, foi planejado? Planejado não, nunca é planejado, né? Mas vocês esperavam ou desejavam que fosse uma menina? Como é que foi quando vocês souberam que era uma menina? Vocês Demorou tanto. fizeram algum chá revelação, alguma coisa? Não, né? Não. Naquela época nem existia, né? Nem existia. Não tinha como, sabe? Não tinha. A gente não tinha. Pra fazer um chá revelação, a gente teria que fazer mais. Porque naquela época não existia sexagem, né? Não existia sexagem, mas é sexagem que descobre o sexagem. Não, Sim. não existia sexagem. Mas quando você queria saber muito, você fazia vários ultrassons, até sair o resultado do sexo. É, pagos, tinha que ser pagos, Sim. exato. E a gente não tinha. Ah, era Então, descoberto pela imagem do ultrassom, pela então, imagem do não ultrassom. pelo sangue. É o teste do Exato. sangue, né? Que descobre. Isso. Entendi. Aí naquela época tinha que fazer os ultrassons. Cada ultrassom era caro. Comparado à época, comparado ao salário mínimo, você pensa assim, é caro, Sim. entendeu? E aí você pensa assim, eu não vou poder fazer. Eu tinha que ficar esperando o ultrassom do posto de saúde, do SUS. E o posto do SUS é assim, você sai de lá sabendo que você tá grávida e já sai com o ultrassom marcado. Que é assim, não é marcado, é com uma guia para fazer ultrassom. E Sim. eles, quando tiver uma vaga, vão te chamar. Hoje em dia tá muito mais rápido, né? Porque a gente acompanhou a gravidez da Maitê, a gente viu que tá muito mais tranquilo. Mas naquela época, não. Então ficava assim, ó. Eu lembro que o primeiro ultrassom que a Daiane foi fazer, já tava com 5 meses. A gente só descobriu que qual era O sexo do o bebê? sexo do bebê com o ultrassom. E aí, depois de muito custo, a gente juntou um dinheiro, né? Porque o primeiro ultrassom que era do SUS não deu sexo, tá? Sim. A gente não conseguiu ver. Maria Eduarda sempre de perna cruzada, assim, a gente não conseguia ver. E aí a gente já deveria deduzir, porque ela estava muito delicada, né? Era um feto muito delicado. Uhum. Mas aí a gente, aí naquela agonia, porque já estava entrando no 6º mês, e a gente falava assim, meu, a gente precisa se programar, porque daqui a pouco chega essa criança, a gente não sabe qual é o sexo dessa criança. Sim. E aí a gente foi e pagou uma clínica. E eu lembro que naquela época a gente teve que juntar bastante dinheiro, foi R$ 35. Hum. Que era dinheiro naquela época. Pô, um gás de cozinha era barato, né? Um gás Sim. de cozinha era R$ 13. É, Entendeu? Então, tipo assim, a era. passagem do ônibus era 70 É, centavos. era coisas baratas, né? Sim. E aí você ia pensando e falava assim, 1,30. Eu lembro que 1,30, eu acho, a passagem do ônibus, alguma coisa assim. Hum. É, o Sim. nosso aluguel era R$ 250. R$ 250 era o nosso aluguel. E aí, tipo assim, como que eu tiro desses R$ 250, ou de todo o nosso salário aqui, como que eu tiro R$ 40? E aí não é só R$ 40, é o valor da passagem, entendeu? Que você vai até lá, e a volta de duas pessoas, e não sei o que, isso daí quase R$ 50. Como que eu tiro R$ 50? De um salário mínimo, R$ 375. O salário mínimo era R$ 375. Uhum. Sim. Entendeu? Então, como que eu tiro? Aí a gente vai resolvendo, resolvendo, conseguimos pagar. E aí todo mundo fala assim: vai nesse doutor, porque ele é batata, ele sempre descobre o sexo. Sim. Sempre descobre. E a gente falou assim: vamos.
E a gente chegou e foi. E a gente conseguiu pagar e foi. E chegou lá, a gente descobriu que era uma menina. Ele não pensou duas vezes, ele falou, é uma menina. E aí foi isso. Aí a gente descobriu. Aí foi uma felicidade. Eu fiquei... Aí você já se vê pai de menina, Sim. entendeu? Só que assim, eu acho que a responsabilidade só caiu mesmo quando eu peguei a Duda. Uhum. Que aí eu acho que veio um mix assim de sentimentos, de emoções, eu não conseguia falar, eu chorava muito e Você estava lá quando ela assisti nasceu? Você tudo, assistiu todo o parto? E foi parto normal? parto normal, Meu Deus. parto normal. Uns padrinhos nossos de casamento nos levou, a gente deu a sorte de poder contar com eles e a gente ligou, 3 horas da manhã a bolsa dela estourou, da Daiane, e a gente, meu Deus, estourou a bolsa e corre pro hospital. Aí nessa época a gente já estava com convênio médico, já tinha, a situação já tinha começado a resolver, começado a melhorar. Eu entrei no call center e as coisas começaram a melhorar. E aí eu falei assim, bom, agora a gente tem convênio médico e aí vamos para um hospital particular. E o hospital particular era em Mogi das Cruzes, Hum, com a bolsa estourada, trabalho de parto. Mesmo assim, falei, vamos para Mogi das Cruzes? Vamos para Mogi das Cruzes. Eu tava desesperado. Mas ela falou, não, sim. vamos para Mogi das Cruzes. Meu padrinho de casamento dirigindo desesperado. Uhum. Mas vamos para Mogi das Cruzes. E a gente foi para Mogi das Cruzes. Chegou lá, aí deu a entrada, tudo, já chegou já com bastante dilatação. A gente chegou lá, era quase 5 da manhã. Meu Deus, É, a bolsa estourou 3 horas três da horas. manhã. Mas é 3 horas que a sua cunhada decidiu tomar banho, Hum. lavar o cabelo, se depilar. Ela tava tranquila. Tava É. tranquila. Ela Enquanto você precisava. tava todo Eu tava desesperado. eufórico, desesperado. Os nossos padrinhos, a gente ligou pra eles, em 5 minutos eles estavam no portão de casa buzinando. E a Gente. Daiane tava. A minha madrinha de casamento, a nossa madrinha de casamento, ela ficava assim: ai, Fia, pelo amor de Deus, você vai tomar banho. E a Daiane, calma, porque eu não sei quando eu vou tomar banho de novo. Aí ela foi se produzir. Vaidosa sempre foi, então ela queria ir bem, ela queria ir arrumada. Então ela foi, se arrumou, ela tava com muita dor, dava pra ver que ela tava com dor, mas ela falou assim: não, eu preciso manter a calma. E aí ela se arrumou e aí a gente foi. Então a gente só foi chegar lá, era quase 5, eu acho que era umas 5 horas da manhã. Ela, enquanto tava no parto, ela falava assim: amor, cuida da nossa filha. Ela me segurava na minha mão Ela achava que ela não ia e falava conseguir. assim: cuida da nossa filha. Eu nunca tinha visto a Daiane, até hoje eu não vejo ela reclamando, ela não reclama de dor. Ela é uma pessoa que não reclama de dor. Se ela tá reclamando de dor, pode correr no médico, porque tá Uhum, que ruim, tá doendo, tá que tá muito ruim ruim. mesmo. E aí, naquele dia, ela reclamou muito de dor. Ela falou assim: tá doendo muito, eu vou morrer. Hum, E aí você cuida da nossa filha, você cuida mesmo da nossa filha. Aí eu falava assim: você não vai morrer. Aí eu falava assim: você é forte. Aí ela falava assim: não, não, eu achei calma. Eu achei que eu era forte. Ela falava desse jeito. é. Ela falava assim. Rafael parecia novela, meu Deus. Era desesperador. Isso durou quanto tempo? O trabalho de parto? Ai, foi muito rápido. É. É que o trabalho de parto em si conta tudo, né? Mas ali o momento do parto não demorou nem 12 minutos. Uhum. Aí umas 8 horas a Duda nasceu. Era 8 e Hum, 20 da manhã. não é à toa que Dona Maria Eduarda é muito apressada, né, para as Ela coisas, é. né? Até, Ela é até amadurecer muito. muito cedo, ela amadureceu, né? Ela é muito, muito, muito avançada, né? Eu acho que ela é muito avançada. Ela nunca. Eu eu acho que a Duda nunca foi uma criança criança, assim. Ela sempre foi mais acima. Então ela sempre estava brincando com as meninas mais velhas, ela sempre estava falando com alguém mais velho. Não sei se isso tem alguma coisa a ver, mas eu acho que ela sempre foi mais assim, mais Sim, avançada. mais avançada para a É, idade dela, sim. pro tempo dela, né? Ela sempre foi mais, Apressada. um pouco mais apressada. É. E aí eu fiquei sabendo que. Eu fiquei sabendo, não, eu sei da sua história, né? Mas conta pra gente como foi a experiência de ver de perto o milagre de Deus na sua filha. Teve uma vez que a Duda colocou um negócio Ah, no nariz e esse negócio apodreceu no nariz dela. E a gente rodou todos os hospitais. Não tinha ninguém que conseguia tirar esse negócio. E cada vez o negócio ia ficando pior, porque cada vez o médico ia falando assim, ó, se escorregar pro pulmão, você vai ter problema. quantos anos ela tinha? Ah, ela tinha uns 3 anos.
Porque Hum, a gente foi parar no Hospital das Clínicas, em São Paulo. Eu nunca tinha pisado no Hospital das Clínicas. sim, Só tinha gente com problemas graves lá. E a gente, assim, o que, que a gente tá fazendo aqui? E a Duda com aquele objeto, aquele negócio que a gente não sabia o que, que era dentro do nariz dela. A gente não sabia nem se era um bicho. A gente não sim. sabia nada. A gente só sabia que tinha alguma coisa ali e estava apodrecendo no nariz da minha filha, que corria o risco de dar uma infecção generalizada nela. E aí, um médico, graças a Deus, Deus usou a mão de um médico, enfim, a gente conseguiu um médico, e ele falou assim: ó, a gente vai conseguir tirar sim. E aí direcionou e a gente conseguiu tirar, e realmente estava muito podre, sabe? E a gente descobriu que era um pedaço de retalho. Provavelmente ela tinha colocado um pedaço de retalho no nariz. Hum, E esse pedaço ficou lá. E estragou lá. E à medida que você vai aspirando, você vai respirando, na verdade, esse negócio vai entrando cada vez sim, mais. E aí é isso. E ele ficou parado, mais ou menos assim, lá pra cima, né? E isso sim, eu vejo Deus, porque assim, foi Deus que nos direcionou a entender que tinha alguma coisa ali. E parece uma coisa, porque uma semana antes, alguns dias antes, uma irmã da igreja tinha contado um testemunho que quando uma menina como quando uma das filhas dela, quando era bebê, colocou uma coisa dentro do nariz e quase morreu. sim, E aí a gente falou assim, nossa, que coisa perigosa. Isso gerou um alerta pra gente. E, por incrível que pareça, na mesma semana a gente descobriu que a Duda estava com uma coisa no nariz. Alguma coisa no nariz e também estava apodrecendo. Então, eu acredito sim, Deus nos avisou. E sim. não só nos avisou, como ele também nos conduziu, nos direcionou no melhor lugar. E esse lugar tratou da Duda da melhor forma. E a gente não teve problemas e não perdeu nossa filha, né? Sim. Vocês vieram a ter, não sei se foi planejado, mas vocês vieram a descobrir que estavam grávidos novamente. Esse período, pra mim, eu acho que a minha experiência da Daiane é diferente, com certeza. Mas, é assim, todo esse tempo que eu estive com a Daiane, todo esse tempo de casado, dificilmente a Daiane chegava pra mim e falava assim, estou grávida. Dificilmente não, nunca aconteceu. Na verdade, aconteceu uma única vez. Foi quando a gente descobriu a gravidez da Duda. Sim, Todas as vezes que eu falava assim, você não tá grávida, não? Ela falava assim, não, não estou. Nunca tinha surgido na nossa casa uma possibilidade de uma nova gravidez. Nunca. Sempre que eu achava assim, eu acho que você tá grávida, ela devolvia falando assim, não, não estou. E um dia eu tô trabalhando, e aí ela me mandou uma mensagem falando assim, já tá almoçando? Eu falei, vou sair para almoço daqui a pouco. Então quando você sair para almoço, você me liga. Eu falei, tá bom. E aí eu saí para almoçar, aí eu liguei para ela. Aí ela foi e falou assim, nossa amor, você não sabe. Eu fui arrumar a Duda pra ir pra escola tal. E sabe um creme de corpo tal? Eu fui passar, né, nela, um creminho de corpo. E, esse creme me enjoou tanto, tanto. Nossa, eu tô passando mal até agora. Eu vou jogar esse creme fora. Eu posso jogar esse creme fora? Creme de corpo, creme hidratante. sim. Aí eu fui e falei assim, mas por que isso? Você tá passando mal? Você acha que você tá grávida? Aí ela foi e falou assim, não sei, pode ser. Aí eu fui e falei assim, meu amor, você já se deu conta de que a gente está 16. Na época a gente não tinha 16, a gente tinha 14 anos, eu acho, juntos, ou menos. É, e nesse tempo que a gente está junto, você só falou que estava grávida quando você estava de fato grávida. Você só achou que estava grávida quando você de fato estava grávida da Duda. E isso pra mim me gera um alerta. Pra mim, você está grávida. Sim. Aí ela foi e falou assim: mas vamos deixar, vamos ver o que que acontece e tal. Falei, não, não vamos deixar. Hum. E aí ela me falou assim, olha, eu queria comer um determinado Ah, lanche, será que você consegue passar e trazer pra mim esse determinado lanche? Falei, consigo, eu vou passar e vou pegar. E qual que é o que a Duda quer? Aí a Duda falou qual que iria, eu passei no lugar, peguei os lanches e vim pra casa, correndo. Só que antes de passar pra pegar os lanches, eu passei na farmácia, hum, comprei um teste e voltei pra casa. sim. E aí quando eu cheguei em casa, eu falei assim, olha, tá aqui os lanches e tal. E ela falou assim, ai, que legal, nossa, vamos comer, tô morrendo de fome.
Aí eu falei: "Você tá com fome?" "Tô". "Então você vai comer, mas antes você vai fazer esse teste". Hum. Aí ela falou: "Não, eu falei pra você deixar isso, vamos deixar ver o que que acontece". Eu falei: "Não, você vai fazer o teste". Uhum. Aí ela foi e falou assim: "Meu Deus, mas tá bom, eu vou fazer o teste". Falei: "Amanhã então eu faço o teste, no primeiro horário". Falei: "Não, você vai fazer agora, de noite, tá?". Era de noite. Aí ela foi e falou assim: "Tá, eu vou agora, mas vai dar negativo, agora vai dar negativo". Eu falei: "Não, fazer agora". Aí ela foi e falou: "Tá bom, vou fazer". Aí ela foi e fez o teste. Aí o teste saiu assim, 3 ou mais. Ou seja, 3 mais. positivíssimo. É, tipo assim, já tá de mais de 3 semanas. Uhum. É, aí eu fui e falei assim: "Pronto". Só que na hora que ela foi e falou assim: "Você tá preparado?". Aí eu Hum. falei assim: "Não". Aí ela veio e falou assim: "Eu tô grávida". Eu me deu uma tontura, um negócio, eu tive que encostar no guarda-roupa. Perdeu o chão. Eu realmente não tô brincando, eu realmente, assim, eu acho que minha pressão deu uma abalada ali. E aí eu, Hum. né, aí a Duda me olhou, todo mundo me olhou assim, tipo, meu Deus, o que que vai acontecer? Ele vai desmaiar. Matou. Mas é isso, aí depois você se vê grávida de novo, né? Você Sim. se vê pai de outra criança, você começa a organizar a casa para atender essa criança. Essa nova criança precisa ser organizada de alguma forma. Mas aí vem a parte triste. Porque Uhum. quando a gente estava entrando no sexto mês de gestação, né? Vocês já tinham comprado, ou já tinham pensado em comprar um enxoval, já tinha A gente tinha separado um comprado umas lugar da pequenas casa? coisas. A gente tinha comprado umas pequenas coisas. A gente começou a mexer na casa, começou a se organizar na casa, comprar umas coisas. E aí não é nem coisas pro bebê. A gente começou a comprar coisas para facilitar a rotina da casa, para encaixar dentro da nossa rotina da casa um berço, outras coisas, entendeu? Então a gente começou sim mudar a casa para atender a necessidade desse bebê. Certo. E aí um dia, eu lembro como se fosse hoje, foi num domingo, a, a gente acordou tal, e daí ele já falou assim, nossa amor, eu tô com uma pressãozinha esquisita. Uma pressão, assim, uma coisa esquisita, né? Aí eu fui e falei assim, nossa, que esquisito, vamos. Eu acho que você tá se estressando muito, você tá correndo muito. Senta, vamos sentar, ficar de boa. Tá bom. Ela sentou, sentou até inclusive no canto Ela desse sofá. trabalhava em algum lugar ou não? Não, Não, não né? trabalhava. Aí a gente sentou, falei, bom, vamos sentar, vamos ficar de boa. E aí eu falei assim, eu cozinho, eu vou cozinhar enquanto você fica sentada. Só que aí ela falou assim, amor, eu tô achando muito esquisito, essa pressão tá aumentando muito. Aí eu falei assim, então vamos pro médico? Vamos pro médico, vamos decidir. Aí decidimos ir pro médico. E na hora que a gente entrou, ela, na consulta, né, era num pronto-socorro para maternidade, era um pronto-socorro específico para mulheres de maternidade. E aí na hora que a gente entrou, ela foi e falou assim, pois não, o que tá acontecendo? Aí a Dani falou, tô sentindo uma pressãozinha, eu tô grávida e tal. Aí ela foi e falou assim, tudo bem, vamos fazer um exame. Deita ali, por favor. Aí a Daiane deitou, aí na hora que a Daiane ficou na posição para fazer o exame, ela deu um pulo para trás, sabe? A médica, a obstetra, não, como é que é? Aí eu não A sei me- se ela era obstetra, pelo menos uma ginecologista ela era, hum, né? deu um salto para trás quando viu alguma coisa Isso, um salto estranha. assim de tipo assim, sabe? Aí ela foi e falou assim: "Nossa, que pena. Tá pra fora já". Aí eu fui e falei assim: "Como assim tá pra fora?". "É, você tá perdendo o seu bebê, tá bom?". Aí eu falei assim: "Aí o que que a gente pode fazer?". "Não, não tem nada pra fazer. Não tem nada pra fazer não, tá? Não tem nada pra fazer, viu, pai? Não tem nada pra fazer". Ela falou desse jeito. Aí eu falei assim: "Como assim?". Aí eu falei: "Tá, mas e o que que a gente vai fazer agora? Agora? Se eu não tenho nada pra fazer, eu faço o quê?". "Não, não, eu vou chamar as enfermeiras, a gente vai fazer a internação dela". E aí as enfermeiras já chegou, ó, vamos fazer a internação, você dá a entrada na internação dela, não sei o quê, ignorando a gente completamente. Aí, e a Daiane assim, tipo, você tá perdendo um filho, sabe? Não é simples, Sim, verdade. entendeu? Aí, aí chegou uma hora que eu falei assim, moça, ô doutora, olha pra mim, por favor. Aí ela, Hum. pois não, pai. Falei, você pode me dizer o que que você está fazendo? Aí ela,
eu vou internar sua esposa. Eu falei: "Você me disse que não tem o que fazer, por que que ela tem que ser internada? Se não tem o que fazer, por que ela tem que ser internada?". Sim, "Não, não é que não tem o que fazer, não, mas você me disse que não tem o que fazer. Foi isso que você me disse". Aí sim, ela: "Não, pai, é que assim, deixa eu te explicar. Você quer olhar?". Eu falei: "Não, não quero olhar nada. Eu não quero olhar nada. Eu quero que você me diga o que está acontecendo exatamente. E o que que a gente vai fazer daqui pra frente. Não é o não tem o que fazer. É o que que eu vou fazer daqui pra frente. Ó, você vai esperar, você não vai esperar, você vai subir para um quarto, você vai ter que ficar de repouso. Qual que é o passo? Não é vocês tratar entre vocês. Nós somos seres humanos, estamos aqui. sim. Olha, pai, tá bom, desculpa, tá? Enfermeira fulano, você consegue orientá-los, por favor, para me continuar os atendimentos? Aí foi que a enfermeira foi, falou assim: olha, pai, o que vai acontecer? A gente vai levar ela. Aí ali daí a gente já não andava mais, já não podia andar. Falou assim, o que ela tem é uma bolsa protusa. O que que é a bolsa protusa? É quando o feto inteiro com a bolsa está saindo do útero. Ele ainda está vivo, a bolsa ainda está intacta, o cordão umbilical está intacto e tem chance de continuar vivo, inclusive porque ela está entrando no sexto mês. Então, para que isso não continue escorregando, por exemplo, a gente vai deixar ele em repouso, 100% repouso, para que a gente veja se dá para salvar. Mas quem vai dizer se dá para salvar não é a gente, é um médico especialista. E ele precisa se ver quando que ele vai estar aqui. E ele vai vir. Só que quando que ele vai vir? Entendeu? Aí eu falei: "Ah, entendi. Agora você tá me explicando. Enquanto isso ela vai ficar aqui porque ela precisa ficar de repouso". Exato. E aí eles deixaram ela de repouso todo aquele tempo. Primeiro numa cadeira mais sentada, assim, aí quando liberou a o convênio foi muito rápido para liberar essa internação, aí a gente subiu pro quarto, e aí no quarto senti um outro tipo de recepção, porque aí as moças foi e falou assim: "Olha, é difícil, né, vamos torcer para que dê tudo certo, e eu vou colocar ela num quarto reservado, porque aqui é uma maternidade, então ela vai ver pessoas ganhando bebês, e nesse momento pode não ser o ideal para ela, então eu vou colocar ela no quarto reservado, e eu já conversei aqui e a gente vai autorizar a sua entrada 100%, então você vai ficar livre para transitar no hospital e ficar inclusive com ela, dormindo aqui com ela, ficando aqui com ela". E a gente ficou lá uns 3 dias, né. E aí o que que aconteceu? Aí no dia seguinte, a gente recebeu a notícia de que um médico especialista viria para ver se ele conseguiria colocar o feto de volta no útero e fazer uma cerclagem, que na verdade é costurar o útero, deixar ele fechado, para que o feto continue lá dentro e o peso do feto não obrigue o útero a abrir e perder esse bebê. Certo. E aí, só que precisava desse especialista para ver se conseguia devolver esse feto para dentro do útero. Sim. E ok, a gente decidiu aguardar. Esse doutor ele chegou, ele foi muito calmo com a gente, ele explicou como que poderia funcionar, e ele falou assim: "Só que para isso a bolsa não pode ter estourado, então vamos ver como que tá?". Aí ele fez o exame de toque, o famoso exame de toque que faz, e quando ele fez, ele foi e falou assim: "Poxa, que pena". Aí a gente falou assim: "Mas o que que aconteceu?". Ele falou assim: "Poxa, muita pena, me desculpa, eu não vou conseguir, eu já sinto o seu feto, eu não sinto mais a bolsa". Hum, A bolsa já estourou, seu feto está solto no canal vaginal, ele está nascendo. Então, a bolsa já rompeu e aí, não tem como criar uma outra bolsa, é impossível criar uma outra bolsa. Então hoje eu posso decretar, hoje eu posso falar abertamente para vocês que realmente vocês perderam o bebê de vocês. E aí eu perguntei pra ele: "Ok, foi difícil, muito difícil". E aí eu falei assim: "Tá, e como que vai fazer, como que vai ser, né". Aí ele foi e falou assim: "Ó, como que vai ser assim, a gente não pode tirar ele daí, se ele estiver vivo. A legislação não nos permite isso". E aí, ok, então tá bom, então vocês vão descer para o ultrassom, era um andar abaixo, alguma coisa assim,
e lá vocês vão fazer um ultrassom pra gente escutar os batimentos. Se não tiver batimentos, eu consigo fazer tudo hoje. A gente consegue fazer uma curetagem, que é, na verdade, é limpar o útero todo, tirar tudo que tem de lá de dentro. Porque significa que eu nem posso deixar nada que já não tenha mais vida, porque é risco de contaminação. Então, se não tiver vida, eu tiro. Agora, se tiver vida, eu não posso tirar. Infelizmente, a legislação não nos permite. E aí a gente foi e desceu, fez o exame. E aí o Igor, a gente já sabia que era um menino, nessa altura a gente já sabia que era um menino, a gente já tinha inclusive dado nome pra ele, se chamaria Igor. E aí a gente foi e falou assim, aí a gente fez a ultrassom, aí o médico falou assim, nossa, mas você tá grávida? Hum, Aí a Daiane falou assim, eu vou te explicar, doutor. E aí explicou pra ele, ele falou assim, ah, então já sei. E aí ele colocou o ultrassom um pouco mais pra baixo, porque ele estava colocando no útero e não estava achando nada no útero. E aí ele foi e colocou mais pra baixo. Aí quando ele colocou mais pra baixo, ele falou assim: achei o seu bebê. uhum, Aí ele falou assim: agora então, nossa, que pena, me desculpa pelos meus sentimentos e tal, que tudo dê certo pra você, que Deus, né? Eles tiveram esse cuidado de sempre passar palavras positivas ali. Tipo assim, vamos escutar o batimento do seu bebê pra ver se a gente ainda tem ele aqui. E aí quando escutou, ele ainda estava vivo. sim. Ainda tinha batimentos Ainda tinha cardíacos no batimento. feto. E aí foi um desespero total, porque assim, não é que a gente, no meu ponto de vista, não é que eu queria a morte do meu filho, mas eu falei assim, meu Deus, ele tá lutando pela vida e dentro de você, você quer que ele consiga, sabe, que aconteça o maior milagre do mundo e que um feto seja gerado sem bolsa. Você fica pensando nisso, você fala assim, nossa, se tem vida, tem, tem esperança, mas ao mesmo tempo você pensa assim, nossa, não seria muito mais fácil ele não tá mais vivo, né? E durante muito tempo eu fiz terapia para poder entender esses dois sentimentos que eu tinha, porque eu tinha um sentimento de que eu não queria ver minha esposa sofrendo e eu não queria ver meu filho sofrendo, mas eu também não queria é, abandonar ele, eu não queria abrir mão disso, até porque eu tinha numa mente, a minha mente eu tinha aquilo falando Um assim, filho é um filho, né, Rodrigo? então, Independente se ainda é um feto, independente se tem 30 exato. anos, está dentro de uma cadeia, ou está entrevado numa cadeira de rodas, um filho é sempre um E filho. demorou pra mim entender que o meu luto poderia ser de você perder um filho, entendeu? Porque pra mim era assim, meu, por que eu tô sofrendo tanto? Era só um feto. Mas até que eu precisei ouvir de alguém falando assim, não era um feto, era um filho, você tinha, ele tinha nome e ele era você, ele era um pedaço de você, um pedaço da sua esposa, um pedaço do amor de vocês. Entendeu? Então, não, você pode sofrer seu luto sim, você deve sofrer seu luto. Entendeu? Todas as pessoas que perdem um bebê, a humanidade tem um jeito terrível, terrível de querer dizer a forma que você vai sofrer seu luto, sabe? Independente se seu filho tinha 40 anos, ou se seu filho tinha 2 anos, ou se seu filho tinha 0 meses de vida, entendeu? É seu filho e você tem Sim, direito de sofrer esse luto da forma que você achar, da forma que o seu entendimento deixar e te permitir isso. Ninguém tem o direito de decidir o que você vai fazer com o seu luto, sim. entendeu? E eu demorei para entender isso, porque eu ouvia palavras assim, falando assim: ah, faz outro, nossa, sabe? Não, não é fazer outro. Cruel, né, falar Entendeu? É isso, né? cruel. É pessoas assim, que é assim, nossa, imagina. Ah, fazer outra é a melhor parte. É a melhor parte é fazer outro. Sabe? Não, não é. Você não Sim, tá entendendo, entendeu? Eu não posso simplesmente substituir um filho pelo outro. Por mais que eu faça outro filho, por mais que eu tenha outro filho, que Deus me conceda a dádiva de ser pai de novo e minha esposa ser mãe de novo, ele não vai ser o Igor. Nunca vai ser o Igor. Porque o Igor existiu, ele esteve aqui, entendeu? Eu não tenho nenhuma foto dele, mas ele estava aqui, ele esteve aqui por um momento nessa família. Hoje eu estou bem com isso, mas na época não.
Eu não estava bem. Eu escutei de pessoas de dentro da igreja, quando acontece essas coisas a gente precisa rever, né, nossas Sim. nossas questões, nossas Porque, realidades. porque atribuem ao fato de você ter feito alguma coisa, ao E pecado. e e falaram abertamente isso, entendeu? Pra mim e pra minha esposa. E aí, assim, é aquele momento que você olha e fala assim: "Cara, se você não tem o que falar, é melhor você ficar quieto", entendeu? Você fica quieto, porque a gente tá todo o tempo se colocando, num patamar de estar superior a uma outra pessoa. Parece que o ser humano se satisfaz disso, de estar acima, de estar superior, de estar vivendo superior. No fim das contas, está todo mundo no mesmo barco. Talvez em classes diferentes, mas todo mundo no mesmo barco. Você entendeu? Então é assim, não diz o que eu tenho que fazer. Sabe? Aí teve pessoas que falaram assim: "Nossa, mas eu ai, não sei o quê. Ai, nossa, mas é difícil mesmo, né". "Ah, tudo bem, mas tudo bem", sabe? Igual quando falou assim: "Nossa, mas aí tiveram esse cuidado de colocar ela, separado das pessoas". Pra quê? Pra que o quê? Sabe? Aí Uhum. você pergunta assim: "Tá, mas e quantos filhos você perdeu?". "Não, graças a Deus nenhum". Tem pessoas que achavam o direito, se achava no direito de dar opinião e nem pai, nem mãe era. Como assim? O que que você tá falando? Você entendeu? Você sabe? E eu que tive que colocar essa barreira. A Daiane teve que colocar essa barreira, entendeu? De falar assim: Sim. "Não, não fala". Tipo assim: "Ai, nossa, que pena, né, seu bebê, mas faz outro". Não, o Igor era único, não vai ser substituído. Só pode falar quem viveu, quem passa, quem teve experiência. Você entendeu? Você não consegue dizer que uma rua não precisa de uma rampa Se se você não você não é precisa dela, cadeirante. você não precisa dessa rampa, como você pode dizer se precisa ou não? Sim, Ou se tá bom ou não, entendeu? Ou exatamente. se tá funcionando ou não, Você sabe? entende quando as pessoas dentro do movimento LGBT são acusadas, leva dedo na cara, leva cuspida, lampadada na cabeça quando tá passeando, simplesmente pelo fato de andar diferente, ter a unha pintada, ou tá com um namorado, namorada, e aí vem um estranho do nada, se sente no direito de dar uma lampadada na sua cabeça só porque você é diferente, entendeu? Só sabe, só sente, só pode dizer quem já viveu, quem tá na pele, E entendeu? aí, É bem mais complicado, Rodrigo. E eu falo pra você hoje que eu não tô comparando, porque uma dor de perder um filho não tem, não, não consigo dizer, não consigo mensurar. Assim como você, assim como outras pessoas não e que eu também conseguem não consigo dizer, mensurar sua dor, sim, não entendeu? Eu não conseguem consigo. dizer que a gente sofre menos, a gente que eu falo movimento LGBT, eu como do movimento LGBT, sofro menos que você que perdeu um filho. Eu não posso dizer isso, porque eu não tive a sua dor, tá? E da mesma forma você. Só que ó, as pessoas, Rodrigo, elas descredibilizam tudo que você já viveu. Tudo que você vive, tudo que você passa, tudo que você vai viver. Igual a gente ouviu lá naquele podcast que a gente fez lá no estúdio, a gente falou para as pessoas que assistiram que a gente ouviu muito disso, muitas frases desmotivacionais, dizendo que a gente não ia chegar em lugar nenhum, dizendo que a gente não ia ser ninguém, entendeu? Eu já morei num porão e hoje eu tenho meu apartamento. Você já morou em casas de aluguel que a gente saiu escrachado de lá. Eu lembro que a Já gente morei em uma saiu, garagem, sim, em 2 garagens. um monte de gente, um monte de pessoas, né, dentro de uma garagem só. Eu lembro de fatos, assim, da gente sair esculachado, escrachado da casa das pessoas, porque a mãe não tinha como pagar o aluguel. E aí, em dias de chuva, a gente chegando da escola e as nossas coisas todas jogadas na chuva mesmo. E as pessoas falando, olhando assim, falando assim, nossa, só tem tralha, olha aquilo, só tem lixo, entendeu? Tratando a gente como lixo. As pessoas elas não podem e elas não devem e elas não têm esse direito, mas elas acreditam que elas podem dar palpite na sua vida, entendeu? Quando olharam para você e falaram assim que só fazer outro. Ué, não foi você, não foi ela que perdeu o bebê, o filho, entendeu?
indiferente, independente se era um feto, se tinha meses de idade, se tinha anos de vida, independente, é um filho, é um E aí, filho. e A aí dor, só quem sentiu foi vocês. só. E aí é muito mais é o respeito, sabe? E talvez eu tenha sido em algum momento uma pessoa dessa, sabe? Que tipo assim não tinha senso, não tinha senso, porque pra mim isso é falta de senso. E aí é assim, não saber pensar, raciocinar, refletir qual é a realidade daquilo e se achar no direito. Eu tinha um professor que ele falava assim: tome cuidado com quem opina de tudo, Sim, porque quem é especialista de tudo, no fim, não é especialista em nada. Por quê? Porque você precisa ter o seu convívio, você precisa viver aquilo, entendeu? Eu tinha pessoas próximas de mim que tinham perdido filhos, bem próximos de mim, tinham perdido os filhos, mas e para mim parecia muito loucura essa pessoa continuar tentando, mesmo perdendo bebês, parecia loucura continuar tentando. E hoje eu olho para essa pessoa e falo assim: meu, essa pessoa passou por isso tantas vezes, sabe? E é assim, é uma forma que a pessoa precisa, a pessoa, entendeu? Da mesma forma, e aí é um achismo meu, tá? Vou falar de uma forma assim, é um acho, eu acho, que assim, é da mesma forma que assim, poxa, o movimento que você acabou de citar, que é o movimento LGBT, LGBT, pra ele. encurtar, né, que é um alfabeto todo, Isso, né? todas umas letras, né? Esse movimento, ele foi tão massacrado, mas ele continua persistindo e lutando. E aí as pessoas falam assim: poxa, mas Fê, nossa, gosta de sofrer. Não, você não tem opção. Você entendeu? Sim, Eu não tenho opção. Quando uma pessoa perde um bebê e ela quer. E aí eu vou criar uma outra polêmica. Vou criar uma outra polêmica, sabe? Que é a polêmica de tipo assim: não tinha mais o que fazer. Nenhum médico poderia me dizer que tinha o que fazer. Depois que a bolsa estourou, eu tive que esperar 1 dia e meio. Para aí sim, depois de toda aquela agonia de sofrimento nosso e do nosso bebê, ele nascer e morrer. Porque alguém que nunca precisou gerar um bebê, que nunca precisou criar um bebê no ventre, ou que nunca enterrou nenhum filho, decidiu que eu não posso abortar. Porque quem decidiu não foi eu. Então quer dizer que eu tenho a responsabilidade de fazer, eu tenho a responsabilidade de criar, eu tenho a responsabilidade de fazer qualquer coisa, mas eu não tenho a responsabilidade de tirar. É essa a realidade que a gente vive. Aí lá no começo você falou assim: por que você quer se desprender do evangelho? Eu não quero me desprender do evangelho, eu quero me desprender dessa hipocrisia. Dessa hipocrisia que vive numa rotina que não se sustenta mais. Aí as pessoas falam assim: Rodrigo, por que você parou de pregar? Suas palavras eram tão boas, tantos sermões bons que edificava. Tem pessoas que me encontram na rua e me abraçam e chora, falando assim: que saudade que eu tenho daquelas suas palavras. Porque a verdade é, o mundo não está preparado para o que eu tenho para falar. Não tá. Sabe por quê? Porque o que eu tenho para falar é de dor, é de angústia. E não é de angústia com Cristo. É de Cristo olhando de lateral e falando assim: eu não tenho nada a ver com isso. E as pessoas não conseguem entender isso. Não conseguem entender que quando você precisa lutar pelo seu direito, não é Deus te castigando. É porque algum esperto achou que podia ganhar vantagem em cima de você. Porque, infelizmente, a lei do mais forte continua sobrevivendo. Então, se você é forte, você resiste. Ou se você fraqueja, você é doido. Ou tem um espírito ruim em cima de você, que tá te oprimindo ao ponto de não entender que você tem que trabalhar,
que a vida é assim mesmo, que no mundo você vai ter aflição, mas tem de bom ânimo, você não pode reclamar. Quando eu me desprendi disso, que aí eu deixei de levar desaforo pra cá, entendeu? Porque aí eu falo assim, aí se alguém vem e fala assim, nossa, mas seu irmão, como já aconteceu, você sabe disso? De pessoas me parar e falar assim, nossa, Rodrigo, seu irmão cantava, seu irmão era pastor. Ai, não, pelo amor de Deus, você tinha que crucificar seu irmão. E aí você olhar e falar assim, mas quanto irmão gay você tem? Não, não, não tenho, graças a Deus. Esse tipo de mal não caiu na minha família. Então você não pode falar. Não é o seu lugar de fala. As pessoas precisam aprender isso, sabe? As pessoas precisam aprender que não é o seu lugar de fala. Fica quieto, cala essa boca, sabe? Cala a boca. É tudo que eu tenho para falar. Cala a boca. Fica quieto, É isso sabe? mesmo. Se você não tem o que falar, fica quieto, cala essa boca. Do que falar tanta abobrinha. E abobrinha ainda é gostoso. Pois é. Se bem Cara, temperado, né, Daiane? entendeu? E aí é esse momento, é nesse momento que eu começo a pensar assim, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Quando eu tenho uma perca, e na Bíblia fala assim, você se alegra com quem tá se alegrando, e você chora com quem tá chorando. E a pessoa não chora comigo. A pessoa olha pra mim e fala assim, ih, isso é pecado, hein? Uhum, Limpa a tua casa. sim. Porque Davi perdeu o filho porque ele pecou. Hum. Sabe? Gente, você não me conhece, você não me conhece. Sabe? É muito doido isso, entendeu? Mas aí vem a pergunta, né? Mas quem era Davi? Era um homem segundo o coração de Deus. E E mesmo aí, assim ainda desceu sobre ele castigo de você Deus? entendeu? Aí aí você vai se perguntar isso, sabe? Eu não consigo entender. É uma coisa que isso daria mais podcasts, muito mais, que eu tenho muito. Aí depois, ah, graças a Deus, eu vi o Igor. Ah, eu conferi que ele era menino. Sim, Eu vi o rosto dele. Eu quis ver, sabe? Eu quis olhar pra ele. Eu quis entender quem era o Igor pra mim ter na minha mente, porque eu não ia ter nenhuma foto dele. Então eu queria na minha mente ter ele pro resto da vida eu poder falar assim, eu também tive um menino. Porque pro resto da vida ele continua aqui. Entendeu? sim, O resto da vida ele está aqui. Não tem outro lugar para guardar ele. Ele está aqui. Ele não está numa foto, ele não está no nada. Eu tenho o registro dele, eu tenho os documentos dele, mas ele está aqui. Porque é a única forma que eu tenho de dizer que ele esteve aqui. sim. E é isso. E E aí a ninguém gente vai vai se tirar perguntar. ele daí, né? Não, Você já parou pra pensar? O povo pode fazer o que for, pode colocar caraminholas na sua cabeça, pode não te aceitar, mas ninguém no mundo tem acesso onde só Deus tem, que é o seu exato. coração. E foi Concordo. aonde você guardou o Igor, né? Exato. É isso. Concordo. Rodrigo, o que o Rodrigo de hoje diria se visse pessoalmente o Rodrigo de 10 anos? Hum, De 10 anos de idade. é, não. Não. É assim, eu diria tanta coisa. Mas eu acho que mais do que dizer, eu acho que eu não diria, eu acho que eu só abraçaria. Eu acho que eu só daria um abraço. Porque talvez eu falasse assim, é, você vai estar tão bem, sabe? Depois de tudo isso, você vai estar muito bem. Talvez eu diria isso. Talvez. Mas eu com certeza diria assim, eu com certeza daria um abraço. É,
É Não seria muito. palavras, então. Seria Não, um gesto. não, Você porque eu acho abraçaria. que eu acho que não, eu acho que porque eu acho de fato que no íntimo eu sabia, uma hora isso vai passar. Uma hora isso vai passar. Acho que no fundo eu sabia, sabe, de como que seria e como que vai ser. Só que eu só queria naquele momento, assim, um acalento, sabe, uma coisa que eu tenho. Hoje todo mundo fala assim: "Meu, mas você é muito grudado com a sua esposa. Você não faz nada sem ela. Ela não faz nada sem você. Tem gente aqui no condomínio que brinca com a gente que fala assim: "Nossa, vocês levam até o lixo junto". Mas é que assim, é porque é isso, entendeu? E aí eu não tô culpando ninguém, não tô Uhum, culpando minha mãe, não tô culpando ninguém. Eu só tô vendo que assim, a gente tinha uma rotina tão frenética, tão doida, sabe? Quando a gente não estava se escondendo, a gente estava se defendendo, ou a gente estava trabalhando, ou a gente estava estudando, ou a gente estava se defendendo, ou se escondendo, sim. entendeu? Então, tipo assim, não sobrava muito tempo pra isso. E aí as pessoas falam assim, gente, mas vocês, hoje, a Maria Eduarda, a gente se falou pelo telefone, Hum, e eu falei assim, tá bom, beijo. uhum, Aí você, é, beijo, tá bom, te amo, tá bom, desliga. sim. Aí a Maria Eduarda, nossa, gente, ai, precisa ver o meu pai falando no telefone. Entendeu? Porque ela acha engraçado a Sim. gente, nós, quando a gente se encontra, a gente se abraça, a gente fala que ama, a gente fala que ama, a gente se beija, que as pessoas não entendem isso. Uhum, Mas é sim, porque assim, isso faltou pra gente quando a gente era criança, a gente não tinha isso, entendeu? Então hoje a gente pode dizer, mesmo o Renato, que é o mais afastado, a gente ama, entendeu? A gente quer beijar ele, a gente quer estar perto dele. falei com ele ontem, Mas inclusive. ele é o nosso irmão mais afastado, porque ele mora mais afastado, ele Sim, está mais afastado. Mas ele continua sendo nosso irmão e a gente tem isso, a gente quer isso, a gente quer ficar nisso, entendeu? Mas eu acho que era isso, eu acho que eu tinha que abraçar, eu tenho que abraçar essa criança. Eu ia olhar e falar sim. assim, gente, abraçar pelo, pela Maria Eduarda, pela a criança que eu fui e pelo meu Igor, Uhum, sabe? Hoje eu não consigo olhar para uma criança sem olhar e falar assim, gente, é uma criança. Porque eu acho que faltou as pessoas sim, olhar pra gente e falar assim, gente, mas é só uma criança. é A gente não verdade. foi tratado como criança. Agora resume, Rodrigo, em 3 minutos, resume Difícil. o que você é hoje, o que o Rodrigo é hoje. Resume tudo, trabalho, família, tudo. Feliz. Não precisei nem de 3 minutos. Eu sou muito feliz. Eu sou muito, muito feliz. Eu sou muito grato, eu sou muito realizado. Eu tenho gratidão porque eu consegui muito mais do que eu pensei. E aí não é só financeiramente, é em tudo, sabe? Eu sou feliz. Eu consigo ver Deus. Eu consigo ver Deus em todos os pontos. Eu consigo ver Cristo agindo em tudo. Eu sou muito feliz. É isso. Maravilha. Agora a gente vai chegando num momento interessante que a maioria das pessoas gostam, é quando há um bate e volta. Eu vou falar uma palavra e aí você vai falar uma palavra que vier na sua cabeça. E eu não sou muito bom Mas disso. assim, só vale uma palavra, hein? Eu não sou muito bom A não nisso. ser que for uma palavra composta, Tá bom. tá? Aí você pode dizer. Mas palavra composta, você entende o que é palavra composta? Sim. Tipo guarda-chuva. Sim, exatamente. Então, ok, né? Estamos combinados. Eu juro que vou dizer toda a verdade disso aí. Somente a verdade, nada mais que a verdade. Por Deus que tá. Não. Misericórdia. Então vamos lá. Eu vou falar uma palavra, você fala, tá? Na sequência. Vamos lá. Deus, Tudo. família, Meu universo. trabalho, Necessário. dinheiro, Supérfluo. comida preferida, Todas. cor preferida, Verde. um esporte, Vôlei. uma música, Razão da minha vida.
Quem canta? Raça Negra? Belo. Belo? E aí, entendedores entenderão. Uma coisa na TV. Pode ser qualquer coisa. Acabei de assistir Dona Beija, eu acho que é Dona Beija, cara. Assisti Dona Beija. Porque eu pensei agora, mas eu acho que tem muitas coisas melhores, mas eu assisti Dona Beija, tá na minha mente. Um livro. Pequeno Príncipe. Forte. E pra terminar, um nome que vem na sua cabeça. Daiane. Meu amor. Então é isso, gente. A gente conversou aqui com o Rodrigo e foi muito bom. Muito obrigado, Rodrigo, por aceitar mais uma vez, tá? O meu pedido aí, as minhas loucuras, minhas Eu doideiras. preciso dizer, estou muito grato, mas acima de tudo, eu sempre te falei, Rafael, Hum. você é o artista da família. Ah! Você sempre foi o artista. Ele sempre foi. Ele criava teatro pra nós. Ele fazia coisa. Ele fazia de tudo. A gente fazia show com ele. A gente fazia teatro. A gente fazia dança. Tudo. Ele sempre foi o artista. Eu não Ai, sei porque ele Senhor. demorou tanto tempo pra investir e querer. Eu acho que ele tinha medo desses traumas de infância dele, que um dia a gente tem que entrevistar ele. Eu não acreditava muito em mim, né? Eu acho que a gente precisa se aceitar primeiro, acima de tudo. E você sabe do que eu tô falando, né? Sim, Muita coisa mas do você é um Rafael artista. hoje, olha, demorou pra me aceitar, viu? Você é um artista. Demorei pra me aceitar, né? Você é um Complicado. artista. Quer deixar seus contatos? A Daiane autoriza aí deixar as redes Não. sociais? Eu não dou aula particular de história, tá? Mas é brincadeira, gente. Se quiser, eu tô aí. Pode me seguir, eu Pode aceito deixar o todo mundo. Instagram Ah, aqui embaixo? pode deixar. A Daiane, minha esposa, ela fala assim: amor, mas você nem conhece, você tá aceitando. Eu falo, mas vai saber se eu conheço mesmo? Aí eu aceito todo mundo, gente. Galera, eu quero pedir mais uma vez, tá? Para você curtir esses vídeos, compartilhar, me ajuda aí, compartilha. As imagens, as nossas imagens, elas estão sendo captadas por webcams, tá? Eu quero falar aqui porque eu sou bastante transparente. Então, para a gente melhorar aí a imagem dos nossos vídeos, preciso comprar equipamentos novos, câmeras. Então, por favor, ajuda o Rafael a compartilhar esse vídeo que outras pessoas também vão ver. Se você tocar no sininho, o YouTube vai mandar mais vídeos como este formato, como outras pessoas que estão começando como eu, e também os meus vídeos que estão por aí também, tá bom? Então eu peço para você compartilhar, curtir e comentar, que aí a gente vai ler os seus comentários e vai responder na medida do possível, tá bom? Muito obrigado por você estar até aqui. Rodrigo, quer falar mais alguma coisa? Um grande beijo então para todos vocês. Muito obrigado. Êêê!